concurso, a gente, como todo desempregado, acompanhando o jornal, e foi a guarda, olhamos, fiz o concurso, passei, graças a Deus, mas não pretendo morrer guarda. São duas categorias que se encontram em embate permanente no espaço urbano, no espaço público, sobretudo no Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo, as grandes cidades. É um choque de concepções, não é isso? Concepções que estão muito enraizadas na sociedade, na nossa sociedade, que são, por exemplo, as concepções que levaram a essa imagem negativa, né, da polícia militar, da polícia civil, que quando o colega estava falando isso lá, isso não pode ser feito porque, não, a polícia militar, assim, porque todos, não é nada, ninguém está dizendo todos, está falando da imagem da instituição, não é isso? E a instituição tem essa imagem porque ela segue, né, uma política, ela segue uma forma de ação repressiva. Em relação ao tópico que relaciona mídia e violência, nosso objetivo principal é discutir de que maneira a violência pode, se não propiciar a violência em si ou atitudes que são consideradas violentas, né, mas como simbolicamente a mídia pode estar divulgando determinados estereótipos, né, e determinados valores a respeito de grupos sociais ou de localidades, ou de questões, né, através das quais elas estão abordando. Por exemplo, nós temos a questão da Guarda Municipal, principalmente a do Rio de Janeiro, em que cotidianamente está envolvida no conflito com os camelôs. E a mídia costuma sempre noticiar, ou trazer nas manchetes e nas suas matérias, palavras como, por exemplo, combate ao camelô, a cidade está em guerra contra o camelô, precisamos reprimir o camelô. Então são palavras que na verdade divulgam um espírito, um valor sempre presente de combate a um suposto inimigo, sem que no entanto se reflita quem é esse camelô e quem é esse guarda municipal, ou realmente quem é o guarda municipal, ou quais são as atribuições do guarda municipal. Então, no lugar de favorecer a divulgação do conhecimento e dos atores sociais que são chamados de guarda municipal ou de camelô, a mídia acaba contribuindo para criar uma imagem de um guarda municipal que é o combatente, que é o guerreiro, que vai eliminar os problemas da cidade e que nesse caso seriam os camelôs. Mas não se fala também quem são esses camelôs, que atores são esses. Só se cria na população um sentimento contra um, assim como contra outro. Bem, o curso é ministrado por mim e pela Solange e ele visa exatamente discutir com os alunos, por um lado, as visões relacionadas à questão ambiental no Brasil, as diferentes perspectivas e ideologias presentes nas agências de segurança pública e nas agências regulatórias que trabalham com a questão ambiental, e por outro lado também visa discutir criticamente as legislações relacionadas à questão ambiental no Brasil. A gente fala sobre problemas ambientais e urbanos, pensando na expectativa de fornecer a eles subsídios para eles pensarem a prática deles no futuro, né? E chega às vezes alguns detalhes, como por exemplo a questão de poluição sonora, que é uma poluição que tem um efeito imediato sobre as pessoas e eles podem na rua, né, serem a qualquer momento serem convocados a atuar, intermediar conflitos entre ruídos, barulhos e transeuntes ou pessoas moradores, enfim, sobre atividades que se desenvolvem no espaço urbano e que podem ter reflexos sobre uns ou outros grupos de pessoas, e eles podem intervir de uma maneira, vamos dizer assim, produtiva para as pessoas que vivem, né, e transitam pela cidade. Eles vêm exatamente tomados por essa visão particular, né, que o meio ambiente, o problema ambiental é o problema da floresta, né, o problema do recurso natural, etc. E eu venho tentando exatamente desmontar isso, né?
Olha, existe um conflito de interesses, né? Porque as pessoas que moram nas cidades, que vêm à cidade em busca de algum serviço, enfim, ou para lazer mesmo, né? Elas têm interesses diferentes, né? Elas usam o espaço público de maneira diferente. Então, por exemplo, na praia de Itaipu, possíveis conflitos entre pescadores de canoa e arrastão e, por exemplo, atividade de jet ski, né? Então, aí você tem conflito com banhistas, com pessoas que querem praticar jet ski, com pescadores. Existem conflitos sobre o uso do solo mesmo. Por exemplo, moradores lá do Morro da Andorinha, em Itaipu também, que a princípio estariam vizinhos ou dentro da unidade de conservação, que é o Parque da Serra da Tiririca, é um parque estadual, e que esses moradores, por exemplo, já estão lá há décadas, quase século, e existem interesses em que querem remover esses moradores de lá, alegando que eles estariam danificando o ambiente, quando toda a história deles mostra que eles, por exemplo, estão lá há tanto tempo e não danificaram o ambiente. Existe uma convivência ali que precisa ser aprendida, inclusive, né? Próxima da floresta, sem danificar a floresta, bem diferente de outros usos, por exemplo, de grandes condomínios de classe alta, que já chegam desmatando, abrindo ruas, cortando encostas. A gente tenta trabalhar no curso a ideia de que o problema ambiental ele não é uma questão meramente relacionada aos recursos naturais, né? Quer dizer, a gente não trabalha dissociado a visão da questão ambiental e da relação humana e das implicações das interferências humanas no meio ambiente. Meu nome é André Góes, eu sou coordenador de defesa pessoal do curso, sou responsável pela parte mais administrativa, burocrática, né, para os professores que participam aqui do projeto poderem estar trabalhando satisfatoriamente. Minha formação é nas ciências sociais, sou cientista social, trabalho no FEP e também sou pesquisador da área de violência e segurança pública, desempenhando também aqui no trabalho da Guarda Municipal uma pesquisa sobre a natureza do ensino de defesa pessoal dentro do parâmetro de força comedida. Minha preocupação fundamental era formar uma equipe que tivessem profissionais que se identificassem com essa metodologia de força comedida. Trata-se de administrar os conflitos, né, do espaço público de uma maneira consequente, de uma maneira eficaz e produtiva, né? A gente costuma dizer que esse tipo de atividade policial funciona quando nada acontece, né? Quer dizer, quando ela consegue diluir o conflito antes que ele vire uma ocorrência, né? Nesse sentido é importante marcar isso porque todo o sistema de registro, né, de ocorrências não serve para avaliar esse tipo de trabalho, porque a ocorrência é aquilo que não deu certo, né? Quer dizer, o que dá certo não deve gerar uma ocorrência, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que tem uma contribuição muito interessante, que é o uso comedido da força, né, que esse curso acompanha as aulas teórico-práticas, vamos dizer assim, com um exercício corporal, né, vinculado a técnicas de imobilização e de uso comedido da força voltadas para conter os cidadãos sem causar-lhes prejuízo físico corporal mais grave, né? Isso que é uma coisa que também não é institucionalizadamente produzida no Brasil nessa área da guarda e muito menos na área da polícia, etc. Isso não existe. Bem, a finalidade não é transformar cada guarda municipal num exímio, num expert. Eu acho que se torna inviável essa pretensão de transformar num expert em modalidades de luta, visando que cada um aqui segue um ramo específico já há alguns anos. Então, quer dizer, é uma experiência que se adquire com anos, você não vai adquirir em aulas. Em aulas você desenvolve a atitude, a autoconfiança. Os alunos chegam para as aulas, a maioria, né, tem as exceções, mas eles chegam, vamos dizer, com condicionamento físico que deixa, às vezes, já um pouco em termos de ter uma disposição para o trabalho, um pouco de descontrole, de coordenação, de força. Chegam carentes, né, nessa parte de coordenação, domínio da própria força. E
nós constatamos que ao final do curso eles adquirem um controle, claro que não chega um controle total sobre o corpo, porque se demanda um treino, uma disciplina de anos, mas eles adquirem melhor alguns hábitos, a gente tenta passar técnicas para eles melhorarem os hábitos corporais deles e vão tentando adquirir controle sobre o corpo, sobre a força, ver quais são as potencialidades que o corpo deles dá a eles. Cada ser humano é uma digital diferente, cada um tem um tamanho de braço diferente e baseado nisso você monta a sua estrutura de maneira que, resumindo, seria você, com o que você tem, desenvolver a sua própria maneira de se mexer em defesa pessoal. Temos também uma outra profissional que é a Sheila May, que trabalha com o teatro, trabalha com a expressão corporal e que cada vez mais ela se une ao nosso trabalho para que a gente possa trabalhar a defesa pessoal não só pela parte das técnicas de defesa pessoal, mas levando em conta a parte de negociação de conflitos que antecedem a necessidade do uso da força. O tempo todo desses exercícios é para isso, vocês consigam controlar a situação sem precisar machucar as pessoas. Né? Até porque se você sai machucando as pessoas, você pode ter um processo, dependendo de quem faça a pessoa, não é isso? Então, assim, a argumentação dele em relação à atitude de quem está no exercício de vir para cima do outro está corretíssima. Né? Existe o outro lado, bela história da nossa questão do conflito. O conflito nasce de quê? De diversidade, de percepção até de uma coisa. Pode ser de opinião, pode ser de crença, mas pode ser simplesmente da percepção da situação. Nós, nos nossos treinos, partimos do princípio que a utilização da força com medida é necessária e percebemos o uso de mobilizações, torções, como sendo formas práticas e interessantes para a manutenção dessa metodologia. Porém, há situações em que há ressalva em relação a essa prática, como é o caso, por exemplo, de um tumulto, de uma multidão em que você tenha, no caso, 2 guardas contra 10 ou 15 ofensores, fica um disparate em que a utilização de mobilizações não é recomendada. Pelo contrário, a utilização do cacetete permite e é louvável a aplicação dele para a dispersão dessa multidão, a dispersão de ofensores ou manutenção da sua base até que você possa receber socorro ou possa sair para buscar esse socorro, voltando então e com guarnição ou com reforço para ter uma aplicabilidade melhor em termos de operação. O cara vem, qual é, meu irmão? Qual é? Você vê, pô, o que esse cara vai fazer comigo? Agora, se o cara pegou você e caiu, opa, vou tomar cuidado que essa pessoa sabe alguma coisa. Então, ó, tô com cacetete. Tô com cacetete, caí na base. Né? Comecei, ó. Passei para um lado, passei para o outro, voltei. O cara já, né, quando vê, ele já, opa, esse guarda aí tá sabendo alguma coisa, entendeu? Ele não é daqueles que exercício 1, exercício 2, não. Comum, né, nessa área de capacitação da segurança pública, que isso seja tratado com um pouco de indiferença. Não precisa tanto. Aliás, a gente ouviu isso numa situação. Mas para que um curso tão bom só para capacitar os guardas municipais? E eu digo o contrário, ao contrário, tem que ser o melhor possível, porque já que não é um ofício que você, por exemplo, se aprenda mecanicamente. Embora eles pensem que o curso de técnica vai resolver isso, né? Na última conversa que eu tive com eles essa semana, eles perceberam o que a gente estava querendo dizer com isso. Por mais que você ensine as técnicas, por exemplo, de abordagem de pessoas, a técnica para socorrer uma pessoa, o que está acontecendo no dia a dia, ninguém sabe o que está acontecendo na prática na hora que estiver no meio da rua. Então, quanto mais informado você está, mais preparado você está para lidar com o imprevisto. Porque não há nenhum curso possível que preveja todas as técnicas e que te dê todo o conhecimento técnico. Então, o sentido de buscar pessoas muito qualificadas era para isso.